Let me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a beat, I kick it feet like. Let me get a beat, I kick it funky like feet. Sejam bem-vindos ao Top 5 aqui no canal Dr. Santiago Paes. Eu sou o professor Santiago Paes, PhD em Educação Física, nutricionista, personal trainer, professor de Educação Física e psicólogo. E nesse quadro eu vou responder todas as perguntas que vocês me fazem. Então, as 5 principais perguntas que hoje eu vou responder, inicialmente, são... Professor, um combo bom de exercícios para o treino de glúteos na musculação. Caramba, um combo. E aí, qual que é um combo bom de exercícios? Bom, vamos lá. A gente tem combo bom de exercícios. Step Up. Step Up é um exercício muito legal na musculação. A gente tem uma ativação muito legal de glúteo. A gente tem elevação pélvica. Elevação pélvica interessantíssimo também. Nós temos... O terra, levantamento terra, excelente exercício para glúteos. Na transição, na intersecção do terra, que na minha opinião é um exercício mais elaborado, que requer uma coordenação motora um pouco maior, um sincronismo maior entre as musculaturas extensoras de quadril. Então, para chegar até o terra, nós precisamos que o aluno tenha uma boa mobilidade articular de membros inferiores e também uma boa capacidade de recrutar todas as musculaturas de uma vez só, não subir tanto o quadril na hora da extensão, ou seja, na hora da transição em que o peso está no solo e, de fato, com o movimento ele é levantado, né, no caso. Então, diante dessa relação, e o stiff como um exercício no qual a gente tem a extensão de isquiotibiais, nós temos a extensão dessas musculaturas posteriores de coxa, e a gente não tem tanta ativação para glúteo. Entre o stiff e o deadlift, né, no caso, o levantamento terra, nós temos o Romanian Deadlift, né, que no caso é o RDL. O RDL, muito conhecido aí por essas 3 letrinhas, nada mais é do que o Romanian Deadlift. E aí, quando a gente está falando do Romanian Deadlift, nada mais é do que um stiff, mas com uma leve flexão de joelho, né, um pouquinho... deixando o joelho um pouquinho dobrado, que você aumenta muito a solicitação de glúteos e o custo-benefício articular, até mesmo de estabilização da coluna e também a redução do tracionamento da porção lombar da coluna é menor. Então, o Romanian Deadlift é um excelente exercício para glúteo e não poderia também faltar o próprio agachamento. No entanto, a gente está falando do agachamento completo, agachamento no qual nós temos aí o que? Nós temos uma flexão um pouco maior de joelho. Então, a gente tem que quebrar essa paralela e a flexão do joelho tem que estar por volta aí de 130, 140 graus de flexão. Então, a gente consegue dinamizar esses exercícios para ter uma boa inferência de glúteos. Do ponto de vista de combo de exercício, né, se tratando de custo-benefício, ajuste, dinamismo, né, ou seja, já sai de um aparelho e vai para outro, monta a barra. Então, acredito que esse pode ser um combo. Existem outros, existem inúmeros, mas para a gente já direto é um combo aí no qual você pode estar realizando, poderia ser esse. Perfeito? Então, vamos para a nossa segunda perguntinha de hoje. Cadeira flexora ou mesa flexora? Qual usar? Bom, ambos. Por que ambos? Porque na cadeira flexora a gente tem uma hipertrofia geral maior de isquiotibiais. Por quê? Porque na cadeira flexora você já sai de uma posição mais alongada das musculaturas posteriores de coxa. E isso alguns estudos sugerem que há um percentual um pouco maior de hipertrofia nessas musculaturas de isquiotibiais. Quer dizer, então, que a cadeira flexora é melhor que a mesa flexora? Não necessariamente. Nós temos na mesa flexora uma solicitação da porção distal de isquiotibial que é bem interessante. Então, do ponto de vista de seletividade, ou até mesmo do ponto de vista de possibilidade de hipertrofia regional, ou seja, tanto fortalecimento, mas principalmente a hipertrofia de porções específicas da musculatura, a mesa flexora poderia ser
um coadjuvante muito interessante nessa seletividade da hipertrofia. Então vale muito a pena também a gente estar introduzindo a mesa flexora como talvez uma ênfase, né? Então talvez um exercício seletivo para enfatizar porções específicas de isquiotibiais e, consequentemente, melhorar essa hipertrofia regional. Boa, 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 gostei. Melhor exercício para isolar quadríceps é a cadeira extensora? Essa é polêmica, né? Essa é polêmica. Por quê? Porque quando a gente parte do pressuposto que isolar uma musculatura seria uma significância maior de solicitação dessas musculaturas em relação às outras, se a gente for analisar os estudos que fizeram análise para quadríceps, na cadeira extensora, a gente só isola mesmo o reto femoral. O que seria o reto femoral? Seria uma das porções do quadríceps. Se você for analisar os resultados, nós temos os resultados mostrando que a solicitação, né, a ativação de vasto lateral, vasto medial e também o vasto intermédio, eles não são tão diferentes entre eles. Mas se você for analisar reto femoral, aí o reto femoral ele está muito mais solicitado e também hipertrofiado que essas musculaturas. Então, do ponto de vista aí, da ciência, quando a gente está falando em isolar, pressupõe-se que aquela porção ela vai estar destacada. Então, a gente tem um destaque maior em reto femoral na cadeira extensora e não o quadríceps como um todo. Então a gente poderia pensar em colocar essa cadeira extensora como um dos últimos exercícios do treinamento de perna, justamente para que a gente aproveite o reto femoral nos exercícios que iniciam a série de pernas e, por último, a gente isola bem esse reto femoral. Vale muito a pena, então, a gente trabalhar dessa maneira, perfeito? Ótimo. Vamos lá para mais uma perguntinha. Qual a melhor super série na sua opinião? Bom, se nós formos analisar o que a literatura chama de super séries recíprocas, a gente tem a principal delas como a agonista-antagonista. Então, os estudos têm mostrado que a supersérie agonista-antagonista, ela é muito interessante, porque você tem hipertrofia, tanto de musculaturas agonistas e antagonistas, mas principalmente você tem uma redução de até 40% da duração do treino. Então é muito bacana a gente utilizar esse tipo de estratégia para a gente ganhar alguns minutos preciosíssimos no treino e, consequentemente, permitir que, às vezes, por questões vinculadas ao tempo, a gente poderia aproveitar esse tempo com outros exercícios ou também com outras propostas de treino, principalmente para aquele aluno que treina com personal e, consequentemente, a partir do aquecimento, pré-ativação ou até mesmo depois do trabalho, entre aspas, principal, né? Porque alguns autores não gostam muito dessa terminologia, porque já acreditam que até mesmo o aquecimento faz parte do trabalho principal. A gente tem a volta calma, né? Que é como se fosse aí o relaxamento, então permitir que o nosso aluno relaxe ou resgate um pouquinho a recuperação. Então, se a gente for partir desse pressuposto, todas essas fases que diferem da parte principal do treino, vamos colocar assim, já leva aí alguns minutinhos, talvez aí uns 15 minutinhos. Então, se a gente tem, em média, geralmente um serviço de personal treino com 1 hora, é como se o trabalho principal mesmo teria 45 minutos. Em 45 minutos, tem que tentar extrair o máximo possível de volume do teu aluno. Então, talvez essas estratégias, como a super série agonista-antagonista, né, que também é chamada de super série recíproca, pode ser um aliado muito interessante para que a gente ganhe esse tempo reduz esse tempo de duração da sessão e, consequentemente, a gente possa preencher com outros exercícios ou até mesmo, nesse pouco tempo, gerar um bom volume e, consequentemente, aumentar os resultados dos nossos alunos. Então, fica aí a minha resposta. Obrigado pela pergunta. Show de bola. E a última, qual a melhor forma de aquecer para um treino? Caramba!
Essa aqui é sensacional. Bom, se a gente for pensar na literatura, nós temos um aquecimento geral, que valeria a pena também, principalmente do ponto de vista de aumento da temperatura interna corporal, lubrificação articular pela liberação do líquido sinovial, até mesmo ativação das musculaturas e também do ponto de vista psicológico, o que a gente chama de estratégia de mindfulness. O que é estratégia de mindfulness? É a estratégia no qual, naquele momento, o aluno já começa a entender e também começa levemente a se preparar para aquele momento presente, ou seja, ele esquece o mundo lá fora e foca única e exclusivamente naquele momento e, de fato, ele prepara-se para o treino. Então tem um aquecimento geral, então isso pode ser também global, sistêmico, então você pode trabalhar com exercícios simples, não precisa ser exercícios complexos, ou até mesmo os exercícios vinculados ao trabalho aeróbio, como uma esteira, como um elíptico, como uma bike, e isso em de 3 a 5 minutos, porque a ideia é mais essa ativação geral. E você pode trabalhar também com os exercícios de pré-ativação, mas antes disso você pode fazer também a liberação miofascial. Você pode trabalhar de uma maneira simples, com uma bolinha de tênis, ou até mesmo com rolo, ou até mesmo com autoliberação miofascial, talvez das principais musculaturas que tendem a ser solicitadas naquele treino, e por conta disso você começa a tracionar essa musculatura e levemente pode estar ganhando alguns graus de amplitude em função desse relaxamento transitório da musculatura que está mais tensa. Então, a liberação miofascial pode ser um fator bacana para você naquele momento ir relaxando também a musculatura e ganhando um pouquinho de amplitude. E você pode fazer um trabalho de mobilidade articular. A gente não está falando de um trabalho de flexibilidade antes do treino, tá? Então, não faz nenhum sentido a gente dizer que é um trabalho de flexibilidade, porque trabalho de flexibilidade é totalmente diferente de alongamento. No trabalho de flexibilidade, a gente tem um tracionamento maior da musculatura e um tempo maior de tração. E isso, dependendo da força e dependendo da duração, pode sim reduzir a geração de força no treino. Então, seria mais interessante você utilizar um treino de flexibilidade em outro horário do seu dia para compor também o rol de exercícios e também de programas de treinamento como um todo. E por último, a gente vem com aquecimento específico ou os exercícios de pré-ativação, que nada mais são dos exercícios que vão naquela musculatura alvo que você vai treinar e progressivamente já vai aumentando a eletricidade que vai chegando à musculatura que vai ser exercida, ou então é como se você estivesse acordando ou direcionando essa eletricidade para algumas musculaturas que estão mais hipoativas, ou seja, aquelas que talvez não estão tão excitadas ou até mesmo fortalecidas. Então, de uma maneira geral, os estudos mostram que esses exercícios de pré-ativação com elástico ou até mesmo com cargas mais baixas, ou talvez em alguns ângulos específicos, como até mesmo uma pré-ativação de glúteo médio, valeria muito a pena para que a gente consiga, durante o trabalho principal, excitar mais essa musculatura e ganhar um pouquinho a mais de solicitação por conta do drive neural, que nada mais é a eletricidade que é propagada até a musculatura, e consequentemente a gente aproveita melhor esse exercício, especialmente para essas musculaturas que não estavam tão acordadas ou ativadas. Beleza? Então é isso aí, Top 5 de hoje respondido. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir. Comente aqui nos comentários o que você achou, fez sentido para você, ficou alguma dúvida, cite pra gente algum outro estudo talvez que você gostaria que nós fizéssemos uma análise. Compartilhe esse vídeo com quem você acredita que vai ser beneficiado com essas informações e a gente se vê no nosso próximo Top 5. Valeu! Let me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a beat, I kick it feet like. Let me get a beat, I kick it funky like feet.